maior antropólogo, ponto. Então, ele é absolutamente fundamental, né? Je pense que c'est l'un des très grands penseurs du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. O que o Lévi-Strauss deve aos índios, né? A gente sabe, todo mundo sabe o que ele deve ao Jacobson, por exemplo, né? O que ele deve a Nova York, aos surrealistas, mas o que ele deve aos índios? Eu acho que todo antropólogo deve às pessoas que ele tenta entender, porque o que ele está tentando fazer é traduzir uma coisa que é diferente e que ele tenta explicar, né? Então, a dívida é enorme. Lévi-Strauss introduz, digamos, uma enorme diferença na qualidade dos estudos americanistas. Mais je dirais qu'il devient véritablement américaniste par la suite. Lorsqu'il revient du Brésil, donc il a découvert les Boros, il a découvert les Nambiquara, il a découvert les Guaycurú, il a accumulé énormément d'informations ethnographiques éparses, quelques objets, mais il n'a pas une théorie particulière des sociétés amérindiennes. Acho que um pouco a obra dele se confunde com o que a gente sabe, com esse campo mesmo de estudos dos povos ameríndios. Sobretudo na América do Sul, né, os estudos eram muito escassos. O Lévi-Strauss foi mais, digamos, um viajante, embora ele diga no início dos Tristes Trópicos que odeia as viagens, mas ele foi um viajante que passou por algumas populações e foi também um viajante na sua capacidade de leitura do material que existia. E o que existia era muito pouco. Isso que é interessante. Si quelqu'un, ma foi ça a été mon cas, lui écrivait ou allait le voir ou demandait un rendez-vous avec un problème empirique très petit, très spécifique, pas petit mais spécifique et compliqué, alors il pouvait avoir des réactions de véritable enthousiasme. Então, para ele, o detalhe é fundamental. E lembre-se que, por exemplo, no Pensamento Selvagem, o que ele está dizendo? É que essas estruturas são formadas com coisas concretas, é a lógica do concreto. É a lógica do concreto, então é o concreto que ele está procurando. C'est-à-dire qu'il croyait fermement qu'à partir d'un détail intéressant, on pouvait chercher le secret d'une loi générale. Qual é o concreto que significa? Qual é o concreto significante para cada sociedade? Como é que cada sociedade organiza esse concreto? Mas se você não conhece o concreto, certo? Se você não tem etnografia, você não tem com que trabalhar. Voilà quelqu'un qui était passionné par le détail, passionné par l'observation et qui exigeait de la part des jeunes qui pouvaient suivre je dirais, une attention méticuleuse pour l'ethnographie. Quando ele vai falar, né, sobre o meu pensamento é um pensamento ainda dessa idade da pedra, né? Que é um pensamento que não se rende ao conceito, né, a essa supremacia do conceito, dessas abstrações desligadas do mundo concreto. Então, muitas vezes, quando as pessoas leem trabalhos em que tem uma base filosófica muito importante, eles acham que no início da carreira é isso que eles devem fazer. Não é isso que eles devem fazer no início da carreira. No início da carreira tem que fazer o que o Lévi-Strauss fez. Vai para o mato. Começa a pensar a partir dos dados etnográficos. Dizer que ele é um intelectualista é perder a grande originalidade dele. C'est bien qu'on ait une image différente de celle du grand théoricien, toujours perdu dans ses pensées, etc.
C'était pas ça, Lévi-Strauss. C'était pas ça. Mas o Lévi-Strauss não traz só uma inovação na área da etnologia ameríndia, ele traz também uma enorme inovação teórica. Então, as duas coisas não podem ser dissociadas. E Pensamento Selvagem, o que é? O primeiro capítulo do Pensamento Selvagem, também super conhecido, chamado Ciência do Concreto, né, que é justamente essa forma de pensar, né, que está muito presente na mitologia, nas operações da magia, né, e no totemismo, que não é que é uma forma de pensar incapaz de produzir abstrações, pelo contrário, né, ela produz abstrações, mas ela pensa a partir das coisas. Quer dizer, ele faz um contraste no Pensamento Selvagem, que ele diz, bom, acontece que esse pensamento parte do percepto, como ele diz, quer dizer, da coisa sensível, daquilo que é percebido, né? Ao passo que a ciência parte do conceito. E essa dá uma diferença brutal quanto aos resultados. Daí que o pensamento selvagem também não é o pensamento selvagem. É uma região do pensamento que pode ser, né, que pode ser desenvolvida por qualquer um. Il n'y a pas d'enfance d'une langue. Toutes les langues sont adultes, pour ainsi dire. Parce que dès qu'une langue apparaît, elle maîtrise entièrement une logique propre. Donc il n'y a pas de langue primitive, pour ainsi dire. É algo que todo mundo pode pensar e é o que permite, no caso, o Lévi-Strauss, então, se comunicar e se identificar com esses povos não ocidentais, né? Porque ele pensa selvagemente e ele reconhece nos outros algo que ele também reconhece no próprio pensamento dele. Et il n'y a pas d'histoire de la pensée. Il n'y a pas d'enfance de la pensée. Dès qu'on commence à penser, toute la pensée est là. Et dès qu'on commence à parler, toute une langue est là. Vous voyez? Mais il faut aussi savoir qu'il n'existe pas de langue intraduisible. Toutes les langues sont traduisibles. Na realidade, eu não diria, ele nunca faz uma apologia, digamos, da superioridade, por exemplo, do pensamento ou do conhecimento ameríndio. Nunca ele contrasta favoravelmente a ciência. Ele tem o maior respeito pela ciência acadêmica, né? Usa e se interessa pelos paradigmas dessa ciência. Il a dit à maintes reprises, c'est de trouver dans le fonctionnement de la pensée sauvage, et pour parler en termes, je préfère pensée sauvage à pensée indigène, pour trouver dans le fonctionnement de la pensée sauvage des formes de pensée et non pas tellement des formes de pensée que des connexions, disons, entre les choses, que les scientifiques qui travaillent en chimie ou en physique découvrent d'une autre façon. Então, ele está a par dos paradigmas científicos de outras ciências e tenta pensar se são passíveis de serem adaptados. Então, não é que ele está, digamos, contrapondo a ciência indígena a uma ciência acadêmica. Ele está mostrando que o funcionamento é semelhante. Quer dizer, eu penso através do mundo, né? Eu penso com as coisas, né? Eu não penso as coisas diretamente, mas eu penso o mundo com pedaços do mundo.
né? Isso que é essa imagem da ciência do concreto e é um pouco a imagem da bricolagem, né? Que nada mais é que isso, né? Você constrói né, que ele vai falar, quer dizer, o pensamento mítico, por exemplo, é uma bricolagem intelectual, no sentido que ele se constrói enquanto pensamento a partir de elementos extraídos do mundo sensível, né? Então ele extrai esses pedaços do mundo para criar um todo significante. O fato de partir do conceito, que é o que a ciência faz, segundo ele, dá um resultado, o resultado que a gente vê e que ele aprecia. Mas o que ele está dizendo é que o funcionamento é semelhante, só que o pensamento selvagem não opera no nível do conceito, opera no nível do sensível, certo? Mas que as operações são as mesmas. Esse que é o problema do totemismo, né? Quer dizer, os homens que se apropriam de elementos do mundo natural, né? Por exemplo, pássaros, para pensar as diferenças no mundo social. Então não há um pensamento prelógico, não há um pensamento diferente entre sociedades diferentes. O que há é a matéria-prima, digamos, o ponto de partida é que é diferente. Que a ciência, o fato de, como ele diz, de partir do conceito, faz uma enorme diferença. Então, ele não faz apologia nesse sentido da ciência indígena, ele faz apologia da mente indígena, o que é bem diferente. E ele fala em entrevistas, inclusive na abertura lá do Cru Cozido, que na verdade o pensamento selvagem nada mais é do que uma pausa e um preâmbulo às mitológicas. Porque o interesse dele, e eu acho que aí é uma definição forte de antropologia, não é dizer o universal, né, mas é perseguir o espírito humano, sei lá o que isso significa, a partir de um campo etnográfico preciso. E aí, quer dizer, ele viveu para escrever as mitológicas. Há um lado de procura dos universais, que é, por um lado, uma coisa que ele procura, ele está tentando entender o espírito humano, e que ele postula ao mesmo tempo. Porque ele diz, tanto faz se o pensamento ameríndio se realiza em mim, né? Ou se eu me expresso através do pensamento ameríndio. Parce que si vous devez penser les choses de type général, vous devez inclure énormément de matériaux qui va au-delà de la tradition occidentale. Donc, cette ambition de généralité n'est pas quelque chose chez Lévi-Strauss qui soit contradictoire avec sa fidélité à l'ethnographie. Bien au contraire. C'est la même logique. C'est la même logique. Ele diz, eu posso entender o que está rolando nesses mitos, porque eu sou um membro da espécie humana, e como membro da espécie humana, eu tenho a mesma estrutura mental profunda, né, que qualquer outro ser humano. Então, é por isso que eu posso penetrar e interpretar dessa maneira os mitos que eu estou interpretando. Não que ele não se interesse pelos universais e tal, mas acho que ele está querendo entender como que esse pensamento selvagem, que é uma potencialidade de todo o pensamento, se realiza, se atualiza, se potencializa num pensamento mitológico dos índios da América do Sul e da América em geral. Então essa é a grande empreitada, é acompanhar o desenvolvimento do pensamento selvagem e não dizer simplesmente quais são as bases desse pensamento selvagem. Aí que ele entra nessa obra maior, que eu acho, que são as mitológicas.
Il a donné une ampleur tellement monumentale à l'étude des mythologies amérindiennes dans les 4 volumes des mythologies que on peut qu'être saisi d'admiration par cette espèce d'extraordinaire monument, oui, aux Amérindiens. Véritablement, là où il met en évidence, où il met en lumière des traits propres, probablement au monde amérindien, c'est dans les mythologiques. Quando ele passa para o material como os mitos, ele diz, bom, aqui, se existe estrutura, ela não é uma estrutura, digamos, prática, empírica. Então, se eu acho estrutura aqui, com muito mais razão, isso prova que existem essas estruturas, tá certo? La grande nouveauté, c'était de ne pas prendre les mythes, enfin c'est l'opposition classique entre syntagmatique et paradigmatique, c'est-à-dire de ne pas prendre les mythes selon leur contenu interne, mais selon de les modéliser en quelque sorte, de façon à rendre possible la jonction d'un élément d'un mythe avec un élément d'un autre mythe ailleurs, qui transforme ce premier élément. A única coisa que é comum a toda a humanidade é uma certa maneira de organizar a informação, o espírito humano, tá certo? Mas as estruturas são diferentes entre si, completamente diferentes entre si. Não há nada universal nas estruturas. Alors c'est un peu un paradoxe, puisqu'il a toujours dit que les mythologiques, c'était pas du tout un ensemble de livres consacrés aux Amérindiens en particulier. C'était sur une forme de pensée particulière qui est la pensée mythique. Mais il se trouve que pour l'essentiel, les mythes dont il se sert viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, et très peu d'autres régions du monde. Aqui na introdução ao cru e ao cozido, né, ele fala de um pensamento objetivado, que é isso que ele está querendo pôr em evidência, né? E ele diz, acreditamos que nada melhor do que a mitologia para ilustrar e demonstrar empiricamente a realidade desse pensamento objetivado. Mas como o próprio Lévi-Strauss disse, ele passou também anos vivendo no interior daqueles mitos. Ele diz, eu acordava e dormia com os mitos na cabeça. Quer dizer, é um processo no qual os mitos, em certo sentido, acabam por perpassá-lo, no próprio sentido que ele deu, na própria ideia, né? Na frase que ele disse que os mitos falam através das pessoas, né? Mais do que as pessoas falam os mitos. Não pretendemos, portanto, mostrar como os homens pensam nos mitos, mas como os mitos se pensam nos homens e a sua revelia. A grandiosidade daquilo é que, de certa maneira, o Lévi-Strauss se deixou ser atravessado pelos mitos. Né? Os mitos falaram através dele. Et je pense que Lévi-Strauss a toujours eu un équilibre tel dans son œuvre qu'il laisse parler les Amérindiens à travers son travail. Então ele se deixa afetar. Então é uma obra absolutamente singular, né? Ela não é um pensamento sobre alguma coisa, que paira sobre alguma coisa, que ela pensa com, né? Ela pensa com o mundo ameríndio. Oui, c'est cette idée que les mythes se pensent à travers lui et que lui n'est qu'un instrument de connexion, en somme, entre des mythes qui, autrement, n'auraient pas moyen concrètement d'échanger, si je puis dire. C'est vrai, mais en même temps, j'irais presque jusqu'à dire qu'il y a un peu de fausse modestie là-dedans, parce qu'il y a dans les mythologiques un travail de l'intuition et de la mémoire qui est proprement surhumain. Hein, la Terre des mythes est ronde, mais on ne suit jamais le même chemin. Et donc,
ce que Lévi-Strauss a suivi comme voie de transformation de mythème en mythème dans les Amériques, on pourrait, si on avait le même génie que lui, mais je ne vois pas qui pourrait le faire en suivant un autre chemin. Le concept de structure, en soutenant qu'en fait, il était très proche du concept de forme originaire que Goethe avait proposé dans ses écrits de botanique et d'anatomie. Na realidade, a estrutura não está nesse plano, digamos, do empírico. A estrutura é um modelo subjacente. E esse modelo subjacente pode se expressar de várias maneiras, em vários níveis, e não necessariamente explicitamente nas relações sociais. L'idée d'une forme qui contienne non seulement une manifestation originaire dans le temps, par exemple d'une plante, mais aussi qui contienne toutes les plantes possibles. E há continuidades no continente, isso que ele mostra. Continuidades e, sobretudo, descontinuidades, mas que falam umas com as outras. As diferenças entre os vizinhos, digamos, são diferenças que fazem parte de um sistema. Que para ele, estrutura não é uma estrutura, não se dá num exemplo, é um conjunto, né, que, de certa forma, responde, cada elemento responde aos outros. Vous voyez que dans le concept de structure, vous avez à la fois cette idée que on peut organiser des données à travers le concept de structure, mais aussi le concept de structure est si général qu'il permet de penser des transformations que la réalité ne contient pas. Vous voyez, c'est-à-dire des choses latentes, pour ainsi dire. Se você tem, por exemplo, sei lá, uma etnia que se organiza ou que pensa de uma certa maneira, né? A vizinha pode ter uma que se inverte. Agora, o fato que esteja invertida mostra que pertence ao mesmo conjunto, entendeu? Quer dizer, e a estrutura, na realidade, é esse conjunto de possibilidades, de instanciamentos, né? De realizações diferentes desse modelo. Ele vai dizer que para pensar o homem é necessário pensar o homem dentro do mundo e não fora do mundo. É preciso pensar o homem a partir da identificação necessária que ele estabelece com as outras espécies. E essa identificação é a matéria do pensamento mítico. Un mythe contient des développements latents qui peuvent se réaliser dans une partie ou dans une autre du continent amérindien. Il y a souvent cette idée-là chez Lévi-Strauss. Eh bien, cette idée-là n'est pas amérindienne. C'est une idée européenne qui entre en écho avec la morphologie propre de la tradition des Indiens d'Amérique. Et en fait, il y a deux racines à ça. Il y a une racine dans une certaine tradition intellectuelle européenne et une reconnaissance d'une possibilité d'explication de la pensée amérindienne a partir de là. Então, a estrutura, na realidade, é um conjunto, né? Um conjunto que pode ser visto como um conjunto de transformações. É isso que ele está falando o tempo todo. Então, mas ele acha que isso é específico dos ameríndios. Essa estrutura é uma estrutura ameríndia. Se ele estivesse na Ásia do Sudeste, ou no Japão, que ele adorava o Japão, né? Ele encontraria outras estruturas. Alors, il y a quelque chose qui moi m'a toujours un peu étonné, j'en ai parlé avec lui d'ailleurs, c'est que
dans les mythologies qui se sert comme d'outils classificatoires pour mettre en ordre dans des matrices contrastives de mythèmes une opposition entre nature et culture, le cru, le cuit, des choses comme ça. Opposition qui est pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon œuvre, qui n'est pas très pertinente dans ces sociétés-là, ni dans beaucoup d'autres régions du monde. Então é muito injusta, me parece, a crítica que se faz ao Lévi-Strauss de um pensador da oposição entre natureza e cultura. Né? O Lévi-Strauss, ele parte dessa oposição, mas para mostrar que ela é relativa. Né? Acho que no próprio pensamento selvagem ele vai dizer que ela é metodológica, ela é um ponto de partida para eu pensar, e se a gente for levar a sério o que ele vai falar sobre o Rousseau e o que ele vai analisar nos mitos, é justamente ele vai mostrar é possível pensar um mundo onde essa passagem não tivesse sido feita, né? E a ideia também de que a passagem do contínuo para o descontínuo, da natureza para a cultura, não é uma passagem absoluta, que pode ser encontrada num tempo, né? Mas ela é algo que está sempre acontecendo. E o inverso pode ser pensado também. Il a quand même mis en évidence des contrastes, parce que c'est ça qui compte au fond. Alors ces contrastes, il les a subsumés sous ces deux grandes catégories, nature et culture, mais les contrastes sont là quand même. Ils sont plus complexes, sont plus compliqués, c'est des contrastes de qualité. Aí, se a gente for pensar o que é o pensamento mítico, senão esse pensamento que se coloca justamente nesse momento anterior dessa passagem, né, que é fundamental para o Rousseau, da natureza para a cultura. É o pensamento que se coloca como possibilidade de pensar um mundo em que essas coisas não estavam separadas. Né? Daí que o Lévi-Strauss vai dizer, se você perguntar para um índio o que é um mito, ele vai te dizer que é uma história do tempo em que os animais ainda eram humanos ou coisa do tipo. Né? Então a mitologia é esse pensamento que recusa essa passagem, né? O que se coloca anterior a essa passagem, e tudo se passa como se pensar fosse a possibilidade de imaginar esse mundo anterior a uma certa passagem da natureza para a cultura, ou, em outros termos, acho mais interessante, do contínuo para o descontínuo. À partir du XVIIIe et XIXe siècle, c'est des populations qui se sont trouvées en très faible nombre, plongées dans d'immenses espaces où les rapports qu'elles entretenaient avec les éléments de leur environnement étaient au moins aussi importants que les rapports qu'elles entretenaient entre humains. La dominante dans l'œuvre de Lévi-Strauss du rapport entre nature et culture, ça tient aussi à ça, le fait que pour les populations amazoniennes, au fond, dès qu'on sort d'une maison, on est dans un univers où les humains sont rares, mais où les non-humains sont très abondants, et où la vie sociale, au fond, va bien au-delà de la vie sociale avec les humains et englobe le reste des existants. Lévi-Strauss a très bien perçu ça. Por isso que existe esse trânsito de um mundo para outro, é preciso uma intermediação entre o mundo humano e o mundo não humano. Daí a figura do tabaco, que é, por definição, um instrumento do xamanismo, que nada mais é do que essa possibilidade de refazer a separação que foi estabelecida no mito. Né? O xamã junta o que está séparado. Au fond, lorsque Lévi-Strauss dit les non-humains, disons les plantes, les animaux sont bons à penser, bien sûr, mais ce que je voyais chez les Achuar, c'était des plantes et des animaux qui non seulement sont bons à penser, mais qui sont bons comme des partenaires sociaux d'un type ou d'un autre avec lequel on peut faire la guerre, d'ailleurs peu importe, mais c'était vraiment comme des partenaires. Em vários momentos ele vai falar em filosofias indígenas, porque ele vai falar que uma das coisas que mais alegram ele
na nova etnologia indígena, é uma reaproximação com a filosofia, mas não a filosofia que ele sempre quis se distanciar, mas com a filosofia dos outros, com as filosofias indígenas. Alors, parler de la pensée indigène, c'est dangereux parce que justement Lévi-Strauss était très prudent parce que c'était pour simplement désigner une forme particulière dans une région du monde de pensée non domestiquée, si je puis dire, comme la pensée sauvage. Voilà, donc c'est une expression employée avec précaution, disons, la pensée indigène. Parce qu'on peut dire aussi, par exemple, que, et c'est quand même la leçon des mythologiques, lorsque Lévi-Strauss, au fond, considère que les mythes des deux Amériques, c'est ça implicitement, hein, c'est un groupe de transformation, la pensée indigène, elle est panaméricaine, dont on peut examiner les variantes dans des régions qui sont très éloignées les unes des autres. Donc si on peut parler de pensée indigène, je pense qu'il faudrait en parler à ce titre-là, c'est-à-dire à l'échelle des Amériques, plus qu'à l'échelle d'une aire ethnographique comme l'Amazonie. A gente pode sim buscar, né, ressonâncias entre o pensamento de pensadores ocidentais e um pensamento indígena, né? Então eu acho que essa é uma das passagens mais bonitas que eu vejo na obra do Lévi-Strauss, que está ali no final do totemismo hoje. E é interessante, né, quando essas várias vezes que ele recorre ao Rousseau, ele recorre ao Rousseau como um antídoto à ideia do cogito, do penso, logo existo, dessa separação entre o homem e o mundo natural. Né, quando o Rousseau vai dizer que a condição do pensamento é a identificação com o outro, e esse outro não é necessariamente humano, ele é animal, ele é planta, é como condição para o pensamento. Je ne pense pas qu'il existe directement, qu'on puisse parler de manière de philosophie amérindienne de la même manière qu'on peut parler de philosophie en Europe. Il y a là un manque de médiation, à mon avis, un peu rapide. Il y a des, comment dire, on pourrait dire à l'inverse, quelque chose de beaucoup, peut-être plus intéressant, de plus lévi-straussien. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la philosophie, toute la philosophie européenne, en principe, n'est qu'un exemple d'un grand écosystème intellectuel de pensée qui traverse les cultures, toutes les cultures de la planète. Donc c'est une forme organisée, pour ainsi dire, d'une écologie de l'esprit qui est un phénomène d'espèce. Naquele capítulo do C.S. Stopes, ele fala que ele se afastou da filosofia, dessa filosofia do sujeito, filosofia da história, né, que congela tudo, que coloca um sujeito supremo, né, um eu penso, né, que separa o homem do mundo natural, né, toda essa filosofia que não interessava a ele, que ele viu um contraponto disso na antropologia, via o contato com o pensamento dos índios. No final do totemismo hoje, ele reencontra nesses filósofos como Bergson e o Rousseau um contraponto à essa philosophie standard. Et au fond, cette chose c'est un lecteur de Rousseau, mais il découvre dans la vie sociale d'une société concrète une manière de créer des liens extrêmement forts, extrêmement puissants entre des segments dont il n'avait pas l'expérience auparavant. Quando ele vai discutir o Bergson, por exemplo, que ele vai falar, o Bergson é um filósofo que pensa como um selvagem, né? Muitas vezes tomou-se isso como uma crítica feroz ao Bergson, mas não, eu acho que é o contrário. Então ele se aproxima de uma outra filosofia e que é também uma filosofia que vai estar presente no pensamento dos amerindios. Tous les praticiens des sciences sociales français qui à la fois ont une culture philosophique et en même temps cherchent à dépasser la philosophie tout en faisant peut-être aussi d'une certaine façon de la philosophie d'une autre façon. Donc je pense que c'est le cas de Lévi-Strauss. Essa ideia, né, de que não é simplesmente
um antropólogo que vai falar sobre os índios, né? E construir uma teoria, digamos assim, universal, mas é um encontro, né, feliz, digamos assim, entre dois pensamentos, né? É uma espécie de afinidade eletiva entre o pensamento do Lévi-Strauss e o pensamento indígena, o que não significa que, né, o pensamento do Lévi-Strauss seja uma imitação, simplesmente, do pensamento indígena, mas tem um encontro. Eu acho que tem um encontro tradutivo aí entre duas possibilidades de ver os problemas e que permitem, evidentemente, permitiu ao Lévi-Strauss ver uma série de coisas e deixar de ver uma série de outras coisas, né? Não precisa as pessoas se reconhecerem naquilo. Quer dizer, o Krauk disse, isso aqui não é nada disso, pode ser que sim, pode ser que não, porque a gente não tem consciência dessa estrutura, em geral. Da mesma maneira que a gente não tem consciência da gramática quando a gente está falando. Tous ceux qui l'ont critiqué, parfois avec raison, ils n'ont certainement pas perçu que cette manière d'opposer les choses était aussi dans l'objet qu'il étudiait. C'est-à-dire que, en effet, c'était plutôt un style de pensée amérindien qu'on peut voir aujourd'hui qui a laissé une trace profonde dans sa propre pensée. E daí fica clara essa ideia de que as mitológicas é, de fato, um pensamento que, uma obra, né, que menos do que pensar sobre o mundo ameríndio ou que quer extrair dos mitos ameríndios regras do funcionamento de um espírito universal, ela é muito mais do que isso, ela é uma obra que mimetiza o pensamento indígena, que pensa o mito e o mundo indígena de uma maneira semelhante ao mito e ao pensamento indígena. Tem alguma, digamos, sinergia, tem algum processo interessante, comum, que se passa entre o Lévi-Strauss e os ameríndios, né? Ainda que ele não tenha tido uma grande experiência de campo no sentido clássico do nosso trabalho de campo, né? Et ça, c'est un bouleversement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent selon des formes de vie complètement différentes des nôtres. Et ces expériences de vie sont aussi belles que des expériences de pensée philosophique, justement. Donc il ne s'agit pas de dire que, il ne s'agit pas de décider si c'est Lévi-Strauss qui Lévi-Straussise des Amérindiens ou si c'est les Amérindiens qui ont donné des choses à Lévi-Strauss. Les deux phénomènes se passent, pour ainsi dire. Et c'est un peu ainsi qu'il voit les mythes. Et donc lui-même se pense comme quelqu'un qui pense la pensée quand elle se pense elle-même en train de penser des choses. Donc c'est une système de mouvement de réflexivité à l'échelle 2 ou 3. Et il se trouve que, fasciné par la pensée amérindienne, c'est ça qui lui a servi d'objet. Et donc, effectivement, ça a été historiquement une espèce de grande ouverture qu'il a provoquée dans la culture européenne, qui a pu pour la première fois entendre, pour ainsi dire, percevoir cette logique à l'œuvre dans les sociétés amérindiennes. Eu acho que a antropologia que se chama assimétrica e a missão de uma antropologia atual, eu acho que é essa mesmo, é transformar o pensamento ocidental, né, via o pensamento dos outros. Il y a un mariage, un compagnonnage avec la philosophie, mais son projet c'est de produire des connaissances sur des faits, sur des manières de penser énigmatiques, relativement énigmatiques. Et pour ça, il faut procéder de façon scientifique, c'est-à-dire il faut accumuler des données,
puis se battre avec ces données pour leur faire rendre raison. Essa ideia de mimetização é construir um pensamento junto com o outro. Né? Mas esse pensamento, né, vai ser uma outra coisa. Né? Não é simplesmente um eco, né, da voz de um outro. Né? Mas é pensar junto, é mimetizar. É uma experiência. Né? Uma experiência de pensamento. Peut-être subit une sorte de mimésis de la pensée amérindienne, bien sûr, mais aussi revendiquer une distance. Et en fait, il y a deux racines à ça. Il y a une racine dans une certaine tradition intellectuelle européenne et une reconnaissance d'une possibilité d'explication de la pensée amérindienne à partir de là. O Curio Cozido é um livro que é sobre a mitologia, mas é também um mito. É também mitologia. É um mito da mitologia. Então ele não está fora do regime de discurso da mitologia. Ele está dentro. E mais, né? Quer dizer, ele está apostando numa teoria do conhecimento antropológico que conhecer o outro é experimentar e mimetizar o pensamento desse outro também. Então é um livro mitologia. Como diz o Lévi-Strauss, é mais uma versão. É mais uma versão. Mas o que está em jogo, na realidade, é muito mais perceber que existe uma lógica poderosa em atuação. É isso que é interessante. Do que ter certeza que essa é a interpretação correta. Entendeu? Porque sempre vai ter mais camadas e mais camadas de exegese, claro. Para entender a mitologia é preciso pensar também como ela, e não simplesmente ficar longe. A etnologia do Lévi-Strauss, ela permite dissolver o homem, né? Mostrar que o homem em si é um problema recente, muito mais recente do que a gente imagina, né? E que, portanto, se o homem é uma construção muito mais recente do que a gente imagina, o humanismo tem que ser repensado também. O que eu acho, no entanto, é que todas essas possibilidades de pensar, né, modos, digamos assim, ontológicos diferentes, nos ajudam a pensar contemporaneamente o que nós queremos, né, do ponto de vista ético-moral e do ponto de vista das relações, digamos, humanas, nesse sentido ampliado. As filosofias morais indígenas são muito distintas das filosofias morais ocidentais, né? Por quê? Porque as filosofias morais ocidentais, ou seja, a ética ocidental, elas partem de um princípio de um sujeito, que é um sujeito unitário, né? Autônomo. Je pense que les Amérindiens ne sont qu'une des composantes de son attitude vis-à-vis de la nature, qui est liée aussi à un pessimisme profond et à quelque chose, à une leçon que je crois qu'on est pas mal à avoir retenue, qui est une critique de l'anthropocentrisme. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que maintenant, au fond, nous sommes pas mal d'anthropologues à mettre l'accent sur le fait que l'anthropologie, si elle doit survivre, elle doit sortir de son anthropocentrisme. Pour une discipline qui est fondée sur l'anthropos, c'est un peu paradoxal, mais Lévi-Strauss a été le premier à le faire, ça, à désanthropocentriser l'anthropologie. L'une des conséquences de cela, ou l'une des causes, non de cela plutôt qu'une des conséquences, l'une des causes de cela, c'est le constat des ravages que l'anthropos a fait dans les autres étages du cosmos, dans les rapports avec les autres entités du monde. A ideia de que o seu estado corporal, ele pode
tem um efeito não só sobre você, mas sobre pessoas próximas a você e sobre a sociedade e mesmo sobre o mundo, sobre o cosmos. Por isso é preciso controlar esse sujeito, porque ele não é autônomo nesse sentido, ele depende de relações, ele é um feixe de relações, ele não é algo unitário. Isso é algo, essa ideia de um sujeito que é pura relação e que não é uma entidade, um ser absolutamente individuado, está presente em vários estudos, sobre a noção de pessoa ameríndia e também de outros povos. As próprias substâncias que compõem aquele corpo não dizem respeito apenas a ele, mas dizem respeito também a relações, e essas relações são entre pessoas e são entre pessoas e o mundo. Então tem um princípio ético que aparece via mito e rito indígena e que ele, na verdade, assume como algo que deve ser colocado para nós também. Então, eu acho que assim, são mais as questões que são colocadas pelas sociedades indígenas do que as respostas que elas dão a essas questões. Essas respostas, justamente, nós temos que construí-las juntos, negociando. Ninguém aqui tem o privilégio de dar uma resposta a esses problemas, que são respostas também sempre provisórias, dependem do tempo, que a gente está vivendo. De uma certa maneira, se a gente for pensar na história da filosofia, política e tal, os povos indígenas sempre estiveram lá. Se você for pensar no Hobbes, na verdade ele escreve com a cabeça nos povos da América. Mas para quê? Para dizer que aquilo é a imagem de um estado de natureza que a gente deve se distanciar. É a imagem do que a gente tem que deixar de ser. A gente tem que superar. Eles são aquilo que a gente não quer ser, que a gente já foi e que a gente não quer ser. Para o Lévi-Strauss, para outros autores, é o contrário. Quer dizer, eles não são aquilo que a gente não quer ser, o que a gente já foi. Eles são aquilo que a gente talvez nunca foi e que a gente pode ser. Ou seja, eles estão no futuro e não no passado. Channel